Olá, concurseiro, tudo bem com você? Espero que sim. Chegando aqui mais uma vez o professor Gabriel Velasco do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero, para juntos aí darmos prosseguimento ao curso, sobre a Lei Orgânica de Macaé. É a nossa segunda aula e o segundo módulo, tá? E antes de começarmos aí, é lógico, eu já te convido a você que não é inscrito, se inscrever no canal, já deixar o seu like, se inscreveu no canal, já ativa o sininho para receber notificações dos conteúdos aqui que forem lançados no canal. Deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo, que você ajuda o nosso canal a crescer, uma forma de gratidão pelo conteúdo, pelas aulas que nós liberamos aqui no canal no YouTube, beleza? Bom, sem mais, vamos para a nossa aula aí, tá? Concluir aí a aula de número 1 e aí entrarmos em assuntos novos, tá? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a subseção, na subseção 1, perdão, da publicidade dos atos municipais. Bom, um dos princípios da administração, tá? Tá lá tá lá a publicidade, tá legal? Então, todo ato, aqueles que devem ser públicos, eles devem ganhar publicidade, até para dar conhecimento desse ato. Então, a administração pública, como um dos seus princípios é a publicidade, ela deve os seus atos externalizar esses atos para que todos tenham conhecimento, ok? Então, olha lá, nenhum ato administrativo, no artigo 39, produzirá efeito antes de sua publicação. Por quê? Porque como que os interessados saberão desde que esse ato existe se ele não foi publicado, se ele não se tornou público? Tá? Então, o ato ele só passa a produzir efeito depois de sua publicação. É lógico, trocando aqui que nenhum ato administrativo vai produzir efeito antes de ser publicado. Belezinha? Parágrafo único. A publicação dos atos administrativos pela imprensa poderá ser feito mediante extrato. Preste atenção, tá? Essa publicação aí pela imprensa pode ser feita através de extrato. Artigo 40. Ao prefeito compete, nos termos da legislação em vigor, realizar audiências públicas e dar ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, com o objetivo de expressar a transparência da gestão fiscal. Isso aí é fundamental. E também tem a lei da transparência que veio aí, né, pessoal? Ajudando bastante a nós, né? Porque a gente pode também fiscalizar, ok? Dentro do possível, tá? Bom, então vamos lá. Ele vai dar transparência aí, ó, aos planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, às prestações de contas e ao respectivo parecer prévio, aos atos da administração, quando houver determinação legal. Coloquei alguns incisos aí, mas tem um rolzinho que tem mais, mas não julguei tão relevantes, então, para contextualizar, separei esse daí para a gente, tá? Bom, subseção 2 das proibições, artigo 41, o prefeito e seus auxiliares diretos, quem são, nós falamos, secretários, o vice-prefeito e vereadores, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até 6 meses após fim das respectivas funções. Tá? Vamos contextualizar aqui que o prefeito, ele, dia 31 de dezembro, ele deixa de ser prefeito. Tá? Mas ele tem parentes que querem firmar um contrato com o município. Então, eles terão de esperar 6 meses a partir da data que ele deixar de ser prefeito para aí sim ele contratar com o município. É, resumidamente isso, que o artigo 41 nos informa. Tá? Dei um exemplo aí, mas já para você entender. Subseção 3 das certidões. Artigo 42. São assegurados a todos, independentemente de pagamento de taxas,
Inciso 1º. Direito de petição aos poderes públicos municipais em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Tá? Chegou a lei de abuso de poder, abuso de autoridade, enfim. Então, você, dentro de uma situação, você tem o direito de pedir lá, de fazer uma petição aos poderes públicos, tá? Em defesa dos direitos que nós temos e que esse direito tenha sido cerceado, agredido. Inciso 2º, a obtenção de certidões em repartições públicas municipais para a defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Tá? Lembrando aí que nós estamos falando de obtenção de certidões de forma gratuita, tá? Não será paga. Artigo 42-A. As certidões para a defesa de direitos e esclarecimento de situações requeridas aos órgãos e entidades municipais da administração, sendo direta ou indireta, tá? Que eu já expliquei a diferença entre as duas, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de 15 dias, contados do registro do pedido no protocolo geral, beleza? Então, guarda esse prazo aí, que é o prazo para a expedição das certidões. 15 dias, improrrogável, a contar da data que deu entrada lá no protocolo. Título 2, perdão, da organização dos poderes, do Poder Legislativo. Vamos falar um pouquinho da Câmara Municipal, tá? Lembrando que o município detém 2 poderes, Executivo e Legislativo. Vamos dar uma olhada aqui no Legislativo. Bora lá? Vem comigo, artigo 43. O Poder Legislativo do município é exercido por quem? Pela Câmara Municipal de Macaé. E quem compõe a Câmara Municipal, pessoal? Os vereadores, que são eleitos pelo sistema proporcional, tá? Ou seja, naquele dia lá das eleições, conforme consta na Constituição Federal. Um parágrafo único diz que cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa de 2 períodos. Então, entenda, legislatura está aqui, 4 anos. Sessão legislativa, nós temos, então, 4 sessões legislativas. Cada sessão legislativa ela compreende 2 períodos, uma no iníciozinho lá do semestre, tá? No primeiro semestre, perdão, a outra no segundo semestre. Beleza? Então guarda aí que sessão legislativa é 1 ano, legislatura 4 anos. Beleza? Artigo 44. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador na forma da lei federal, tá? Que são condições ou quem vai concorrer ao pleito deve satisfazer essas condições, essas exigências aí. Primeiro, nacionalidade brasileira, sendo nato ou naturalizado, ou portuguesa, tá? Falando aí nos termos do Estatuto da Igualdade. Brasileiro nato ou naturalizado, pessoal, pode concorrer sim, como nós estamos vendo aí, para vereador. Entretanto, existem alguns cargos, isso aqui é um adendo só para acrescentar no seu conhecimento, que são privativos de brasileiros natos, ou seja, não podem ser alcançados ou preenchidos, melhor dizendo, por brasileiro naturalizado. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Oficial de Forças Armadas não pode ser brasileiro naturalizado. Outro exemplo aí clássico, né, que é o posto maior do nosso país, o presidente da República. Ele não pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Tem de ser brasileiro nato, tá bom? Também tem que satisfazer o pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral. Inciso 4º, pessoal, domicílio eleitoral na circunscrição, tá? Até porque como que ele vai ele vai ser vereador no município de Macaé votando em Rio das Ostras, tá bom? Então ele tem que ter um domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 18 anos, guarda isso aí, tá? Idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado, tá? Então são aí fiz uma anotação aqui de um negócio aqui, são aí condições que devem ser satisfeitas, preenchidas, para que se
para que o interessado concorra à vereança no município de Macaé. Tá? No parágrafo 2º, ele fala do número de cadeiras de vereadores do município, que são 17. Tá? E ele fala aí conforme emenda constitucional, por quê? A cada aumento do número de habitantes, de população, o número de cadeiras vai aumentando. Consequentemente, se diminuir o número de habitantes do município, também esse número pode baixar. Mas consta em Macaé como 17 vereadores. Bora seguindo. Subseção 1 da instalação e do funcionamento da Câmara. Bora aí, artigo 45. A Câmara Municipal reunir-se-á na sede do município de 15 de fevereiro a 30 de junho. Então, aí, ó, primeiro período. E de 1º de agosto a 15 de dezembro, tá? Então, lembra que a gente falou que a sessão legislativa era dividida em 2 períodos? Tá aí, tá bom? Parágrafo 2º, a Câmara reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme seu regimento interno. Então, nós temos 3 tipos de sessões na Câmara. São as ordinárias, aquelas que já estão programadas, extraordinárias, aquelas que demandam de uma urgência, ou solenes. Tá? Parágrafo 3º fala aí daquelas pessoas que são competentes para convocar sessões ordinárias. Nós temos aí, ó, o prefeito, quando este entender necessário, também o presidente da Câmara para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito, e também o presidente da Câmara, né? Já aí, em outro caso, presidente da Câmara, ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Então, o presidente da Câmara, ele convoca em 2 casos, né? Que é a posse lá do prefeito e do vice-prefeito, e também quando houver urgência ou de interesse público relevante. Então, são esses aí que podem convocar sessões extraordinárias da Câmara. Parágrafo 4º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Então, se existe um assunto que deu causa, tá, ou mais assuntos que deram causa a essa sessão extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre essa matéria, ou essas matérias podem ter mais, ok? Mas terão que ser aquelas que deram origem ou que deram em causa a convocação da sessão legislativa extraordinária. Artigo 46. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposições em contrário constante na Constituição Federal e nesta lei orgânica. Então, o rol aí para deliberação é de maioria de votos com a presença da maioria dos membros da Câmara, que nós vimos que é número de 17. Artigo 47. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem deliberação sobre o projeto da lei orçamentária. É bem específico. Se não houver a deliberação, tá, da lei orçamentária, a sessão ordinária, tá, não será interrompida. Então, deverão concluir esse assunto. Artigo 49. As reuniões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante. Então, as sessões, tá, em regra, são abertas. Para que sejam fechadas, lá deverá ter razão, motivo relevante e a aprovação, deliberação aí de 2/3 do número de vereadores. Belezinha? Artigo 50. Hoje, as reuniões somente poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Ok? Então, isso aí, ó, é o rol mínimo para que as reuniões, quando diz esse termo aqui, serem abertas, ser iniciadas, tá bom? Então, aí, ó, com esse rolzinho aí, ou esse quórum, perdão, mínimo de 1/3 dos membros da Câmara. Artigo 52. A posse ocorrerá em sessão solene com a presença do juiz eleitoral da comarca, independente de número,
sob a presidência do vereador, guarda isso aqui, tá, pessoal? A posse sob a presidência da Câmara, lá nesse momento, do vereador mais idoso dentre os presentes. Não caia na pegadinha do mais votado, enfim, tá? Do mais idoso. Quando os vereadores prestaram compromisso, tomaram posse. Parágrafo 2º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo 1 deste artigo, não botei aí porque fala lá só do termo, tá bom? Que eles falam lá, dão um compromisso, um juramento lá. Deverá fazê-lo dentro de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara. Tá? Então, se ele não faz de um dia determinado, ele tem 15 dias para fazer, beleza? Para tomar posse. Parágrafo 3º. Imediatamente após a posse, os vereadores reunir-se-ão sob a presidência de novo, tá, pessoal? De novo, ó, do mais idoso dentre os presentes, e havendo maioria absoluta dos membros da casa, elegerão os componentes da mesa. Mesa é a mesa diretora da Câmara. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre a composição, tá? Como funciona. Que serão em seguida empossados, tá bom? Então, aí ainda a presidência do vereador mais idoso. Parágrafo 4º, não havendo número legal, tá? O vereador mais idoso permanecerá na presidência, convocando reuniões diárias até que seja eleita a mesa, tá? Esse número aqui que ele fala, não havendo número legal, não esqueçam, é maioria absoluta dos membros da Câmara, certinho? Artigo 53. O mandato da mesa diretora será de 2 anos, com direito à reeleição do presidente na eleição subsequente. Também chamo a atenção aqui para vocês do seguinte: não confunda com, porque às vezes o aluno ele pode achar assim, o candidato, perdão. Ué, mas o mandato do vereador é de 4 anos, então a mesa diretora também deve ser, né? E na prova, se vê uma questão dessa, ele fica confuso. Negativo. Mesa diretora, mandato de 2 anos. Pode ser reeleito na eleição subsequente, presidente? Pode, mas o mandato é de 2 anos. Artigo 54. A mesa diretora da Câmara é composta, tá, de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Tá? Então, composição da mesa diretora da Câmara, 4, tá? 4, vamos botar assim, 4 vereadores, tá? Porque são vereadores, mas um vai se tornar o presidente, o vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Tá, então vamos tirar o termo vereadores, vamos colocar aí 4 membros, tá? Para a gente não ligar aí a vereador, então vamos colocar mesa diretora, composição 4 membros. Parágrafo 3º. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho das atribuições regimentais, elegendo-se outro vereador para a complementação do mandato. Tá? Então, pode ser destituído aí um componente da mesa? Pode. Tá? Porém, ele terá que ser ou faltoso, omisso ou ineficiente e deverá ter aí, ó, voto aí favorável à destituição de 2/3 dos membros da Câmara. Subseção 2, vamos falar um pouquinho das comissões, está no artigo 55, ele vai citar para a gente aqui quais são as comissões da Câmara. Temos as comissões permanentes, as especiais, a de inquérito todo mundo conhece, né? Eu falo aqui CPI, todo mundo, opa, o que é CPI, pessoal? Comissões Parlamentares de Inquérito, não é? Isso aí tem para muito aí, tem para mais de metro aí no país. Então, essa comissão de inquérito aqui ela é bem famosa. Comissões de representação, representativa e processante, prevista no regimento interno da Casa, que lhes dará as normas de funcionamento. Tá? Aí, olha aí, ó, comissão de inquérito. Ó, ela é criada, primeiro, pessoal, vamos ver como são criadas as comissões de inquérito. Ó, pela Câmara, mediante o requerimento proposto por, olha o quórum, 1/3 dos vereadores. Tá? Então, a proposta deverá ser proposta deverá ser feita com 1/3 dos vereadores.
E também depois deverá ser aprovada por maioria absoluta dos membros, ou da Casa, dos membros do Legislativo. Terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, com a finalidade de apurarem fatos determinados por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas a quem? Ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Tá bom? Então, aí, ó, como é criado, tá, as comissões de inquérito na Câmara. Parágrafo 4º, não será criada nenhuma outra comissão especial enquanto estiverem funcionando concomitantemente pelo menos 3 comissões, salvo deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara. Tá? Então, se tiver o funcionamento de 3 comissões, tá, especiais, não poderá ser criada outra, a não ser que tenha a deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Subseção 3 do plenário. Artigo 56. As representações partidárias, com número de membros superior a 1/10 da composição da Casa, tá falando aí dos partidos, e os blocos de vereadores, porventura existentes, terão líder e vice-líder, mas terá que ter aí no mínimo 1/10 da composição da Casa, para que tenha líder e vice-líder. Artigo 57. A Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei, compete elaborar seu regimento interno, tá? Porque ela tem as diretrizes lá, como vai funcionar, tá? Disposto sobre sua organização, poder de polícia, provimento de cargos. Tem muita gente que acha que o prefeito é chefe do município. Sim, do executivo, pessoal, não confunda. Tá? Então, aqui a Câmara Municipal, ela que vai prover os próprios cargos. E também de seus serviços, e especialmente sobre, coloquei aí uma listinha, ó, um hallzinho, sua instalação e funcionamento, eleição da mesa, nós já vimos isso, sua composição e atribuições, comissões também já vimos, reuniões extraordinárias e deliberações. Beleza? Artigo 58. Caberá à Câmara Municipal, por deliberação da maioria simples, por seu presidente, bem como por qualquer de suas comissões, convocar, se necessário, qualquer auxiliar do prefeito, quem são os auxiliares, ou quais são os secretários, para pessoalmente prestar informações sobre assuntos previamente determinados, importando crime contra a administração pública, a ausência sem justificativa adequada ou a prestação de informações falsas. Certinho? Parágrafo único. Em se tratando de vereador licenciado, ocupando uma dessas funções, tá, o não comparecimento incompatível à dignidade da Câmara ensejará a instauração de inquérito e respectivo processo, na forma de lei federal e consequente cassação do mandato. Ué, professor, o que tem a ver mandato, o vereador, com esse caput do artigo 58, tá? Lembra, eu falei para vocês aqui, ó, ele fala aqui, ó, qualquer auxiliar do prefeito, são, eu falei lá que são os secretários, tá bom? O vereador, quando ele está ocupando um cargo de secretário, tá, ele fica licenciado da vereança, se for o caso aí, tá? Perdão, o vereador, ele vai exercer, mas se ele estiver, tá, licenciado, ocupando uma das funções, tá, uma pasta dessa lá, e ele, no momento dessa convocação como secretário, tá, ele não comparecer, ele poderá ter o mandato de vereador cassado. Não sei se eu fui claro, eu acho que fui. Mas qualquer coisa você deixa aqui nos comentários que eu vou explicar melhor. Mas trocando em miúdos aí, o vereador, ele pode ocupar cargo de secretário, ok? Vamos tentar esclarecer aqui. Se no momento dessa convocação ele não comparecer como secretário para
dar informações, esclarecer alguns assuntos, tá? Como secretário da pasta que ele esteja ocupando, ele poderá, como consequência, depois de um processo, tá? E o inquérito, ter o seu mandato cassado. Mandato de secretário, não, pô, de vereador. Beleza? Eu acho que eu fui claro. Vamos lá, pessoal. Artigo 60. A mesa da Câmara, dentre outras, compete. Então, aí são atribuições da mesa da Câmara. Promulgar esta lei orgânica e suas disposições transitórias. Também propor projeto que crie e extinga o cargo nos serviços da Câmara e fixe os respectivos vencimentos. Representar junto ao Executivo sobre necessidade de economia interna. Contratar funcionários mediante concurso público. Beleza? Então, vocês veem que a mesa da Câmara, a mesa diretora, ela tem atribuições bem relevantes, tá certo? Dentre elas, que eu cito aí, ó, por exemplo, representar junto ao Executivo sobre a necessidade de economia interna. Tá? Isso é bem importante, a parte econômica do município. Parágrafo 2º, o presidente da Câmara representa o poder legislativo. Tá? Vou bater aqui, o presidente da Câmara, representante do Poder Legislativo, prefeito, representante do Poder Executivo. Tem muita gente que confunde isso, vocês não têm ideia. Parágrafo 3º, o vice-presidente substitui o presidente em suas faltas e impedimentos. Tá? Então, prefeito está no cargo, faltou, está em falta ou impedido, quem substitui o prefeito é o vice-prefeito. Parágrafo 4º, Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no regimento interno ou no ato de que resultar a sua criação. Certinho? Bem objetivo aqui. Parágrafo 5º, as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabem realizar audiência pública com os membros da comunidade, receber petições, reclamações, representações ou queixas de quaisquer pessoas contra atos ou omissões das autoridades públicas municipais. Tá? Tem coisa que eu passo aí, que eu coloquei aqui para você se ligar, prestar atenção, mas não tem o que eu explicar, beleza? Artigo 61. Dentre outras atribuições previstas no regimento interno, compete ao, agora a gente está falando do presidente da Câmara, então compete ao presidente da Câmara, coloquei aí alguns, representar a Câmara em juízo e fora dele, representar por decisão da Câmara sobre inconstitucionalidade de lei ou ato municipal, tá? Então a Câmara decidiu, ele representa sobre inconstitucionalidade de lei ou ato do município, solicitar por decisão de 2/3 da Câmara intervenção no município nos casos admitidos na Constituição Federal e Estadual. Isso aqui é bem legal, tá, pessoal? Ó, então aí, ó, intervenção no município, quem solicita é o presidente da Câmara após a decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Artigo 62, compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito, com o aval do prefeito, com a aceitação do prefeito, deliberar, sob forma de lei, as matérias de competência do município, especialmente sobre autorizar isenções, anistias fiscais e remissões de dívidas, deliberar quanto à obtenção de empréstimo e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento, seus valores e prazos, não podendo estes ultrapassar o término do mandato. Autorizar a alienação, permuta ou venda de bens imóveis do município. Então, isso aqui, ó, é junto com a Câmara, dependendo da sanção do prefeito. Também autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios, não podendo os mesmos ser assinados sem a prévia autorização da Câmara. Aprovar o plano diretor, porque são casos, pessoal, que o prefeito ele vai ver se tem constitucionalidade, tá? Se realmente vai ser benéfico para a população. Então, por isso que depende da sanção do prefeito. O inciso 10. Propor e autorizar a denominação de próprios vias, lugadouros públicos, proibida a designação de nomes de pessoas vivas. É isso mesmo, pessoal. Esse tipo de homenagem, vamos colocar assim,
dando nome a ruas, praças, não pode ser feita a pessoas vivas, tá? Inciso 16, aprovar a criação, transformação e extinção de cargos e funções públicas municipais. Ok? Artigo 63. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, entre outras. Então, aqui, pessoal, não depende da sanção do prefeito. É privativo à Câmara. Tá? E aqui, como macete, ele vai falar exatamente de competências da Câmara que vão falar do prefeito, tipo dar licença ao prefeito, caçar o prefeito. Então, como que o prefeito vai sancionar algo que fala dele próprio? Tá? Então, um macete para você guardar. Olha lá, coloquei, ó, conceder licença ao prefeito e vice-prefeito aos vereadores, autorizar o prefeito ou vice-prefeito a ausentar-se do município por mais de 10 dias por necessidade de serviço ou doença, se para dentro do território nacional e por qualquer tempo, se ele for para o exterior. Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei, na lei e na legislação federal aplicável. Então, aqui vocês veem que é privativo, ele está falando do prefeito. Pô. Ele não vai depender da sanção do prefeito para algo que fala do próprio prefeito. Então, olha lá, botei convocar o prefeito e os seus respectivos auxiliares para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para comparecimento, isso nós já vimos, julgar o prefeito, o vice-prefeito e vereadores, no caso previsto na legislação própria, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta, nós já vimos que são administração indireta, os entes que compõem administração indireta, autarquia, sociedade de economia mista e por aí vai. E também botei conceder gratificação aos servidores da Câmara Municipal, que será regulamentada por resolução. Então, aí nós falamos de competências privativas da Câmara. Parágrafo 3º. Quando os servidores públicos municipais ocuparem cargo cujo pagamento se verifique através de subsídios, terão assegurados direitos legalmente havidos, inclusive contagem de tempo de serviço para efeitos do que dispõe a legislação municipal. Tá? Então, às vezes, vem de outro órgão, seja da União, do Estado, do município, que tem as regras lá para que seja assegurada essa contagem de tempo. Beleza? Parágrafo 4º. São consideradas verbas indenizatórias valores recebidos quando sujeitos à prestação de contas, sob pena de tomada especial de contas. Aqui é bem objetivo, coloquei aí para a gente. Tá? Vamos dar uma olhada aí, pessoal, rapidinho, nos dois vereadores. Seção 3, artigo 64. Os vereadores são invioláveis quando do exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, atos, palavras e votos. Então, pessoal, presta atenção. Para que o vereador seja inviolável aí, pelas opiniões, atos, palavras, ele deverá estar no exercício do mandato e dentro da circunscrição do município de Macaé. Tá? Artigo 65. É vedado ao vereador. Nós vemos dois momentos distintos aí. Ó. Inciso primeiro, eu tenho desde a expedição do diploma e desde a posse. Tá? Então, se eu não já expliquei isso, eu vou explicar isso aqui rapidamente. Então, vamos lá. Você está vendo o inciso primeiro? Vai lá, no caput lá, artigo 65. É vedado ao vereador. Então, tem inciso primeiro, desde a expedição do diploma. E logo aqui abaixo você vê, desde a posse, no inciso segundo. Bom, são momentos distintos, porque a expedição do diploma, vamos lá, teve o pleito eleitoral, tá? O vereador ele foi eleito naquela data, naquele dia. Então, o Tribunal Eleitoral, ele dá publicidade, ele informa, tá? Através da imprensa, ó, o vereador fulano, ele foi eleito, pá, tá? Ele está eleito. Então, isso aí foi a expedição do diploma. Ele deu publicidade à vitória daquele vereador, certo? Até a posse, leva aí uns 3 meses, correto? 2 meses e pouco, 3 meses. Tá? Ele não poderá,
Tá? Vamos contar em que é em outubro, novembro, dezembro. Tá? Ele não pode firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou com suas empresas concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas ou cláusula uniforme, entendendo a administração, é lógico. B. Aceitar cargo, função ou emprego no âmbito da administração pública, direto ou indireto, do município, salvo quando for através de concurso público. Então, tem ainda exceção aí, tá? Ele vai aceitar porque ele passou no concurso. Aí sim, fora isso, não pode. Então, isso aí é desde a expedição do diploma. Depois que ele toma posse, tá? Aí já é outro momento, que é feito lá no dia 1º de janeiro. Ele não pode ocupar, bom, dia 1º de janeiro, se ele tomar posse no dia 1º, né? Que ele tem até 15 dias lá com justificativa para tomar posse. Então, vamos lá. Letra A. Ocupar cargo, função, emprego da administração pública direta ou indireta do município do qual seja exonerado ad nunc. O que é isso aí, pessoal? Ser exonerado ad nunc é porque ele está num cargo comissionado, que é de lei de livre nomeação e exoneração, tá? Salvo o cargo de secretário municipal ou equivalente, ele já dá uma ressalva, desde que se licencie do munus público ou da obrigação pública de vereador, tá bom? Então, nesse caso aí, tem essa exceção, beleza? B. Exercer outro cargo eletivo federal, estadual, municipal, como que ele vai ser vereador em Macaé e em Rio das Ostras? Não tem como, né? Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica, direito público do município, ou nela exercer função remunerada, patrocinar causa junto ao município em que seja interessado qualquer das entidades referidas na linha A do inciso 1, que nós falamos de autarquia, sociedade de economia mista, enfim. Belezinha? Bora aí. Artigo 66. Perderá o mandato ou vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, tiver comportamento compatível ao decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, utilizar o mandato para prática de atos de corrupção e de improbidade administrativa, isso é lógico, deixar de comparecer em cada período legislativo anual, tá? São as sessões legislativas, a terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela edilidade. Beleza? Fixar residência fora do município, não pode, se ele é vereador em Macaé, ele tem que ter residência em Macaé. Perder ou tiver suspensos seus direitos políticos. No parágrafo 1º, ele diz que, além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível o decoro parlamentar o abuso de prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais. Tá bom? Então, incompatível aí, porque ele fala lá incompatível com o decoro parlamentar, aí ele mostra aí o que dá alguns exemplos. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1 e 2, a perda do mandato de vereador será declarada pela Câmara por voto secreto e decisão de 2/3 de seus membros mediante proposição da mesa ou do partido político com representação na Câmara. Assegurada ampla defesa, 1 e 2, vamos voltar aqui rapidinho. No caso, é infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, que nós vimos, eu expliquei, e tiver comportamento compatível com o decoro parlamentar ou atentatório. Tá? Então, nesses casos aí, depende lá, onde será decidido por 2/3 dos membros da Câmara, no caso da perda do mandato de vereador. Artigo 67. O vereador poderá licenciar-se, entre outras razões previstas no regimento interno, por motivo de doença, para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que afastamento não ultrapasse 120 dias de sessão legislativa, tá? Lembro de novo, é 1 ano, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural e de interesse do município. Parágrafo 1º. O vereador investido no cargo de secretário municipal ou equivalente será considerado imediatamente em licença, conforme previsto no artigo 65, se o segundo a linha A desta lei. Beleza? Então,
foi para secretário, já está licenciado. Artigo 68. Dá-se-á convocação do suplente de vereador nos casos de licença ou vaga por mais de 90 dias. Parágrafo 1º. Suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data da convocação, salvo motivo justo que aceite pela Câmara, prorrogará o prazo. Então, vem aqui rapidinho. Então, a convocação do suplente do vereador se dará numa licença acima de 90 dias. Isso se fará no prazo de 15 dias, essa convocação. Certinho? Ufa! Aproveito para te convidar para deixar o seu like, se inscrever aí. Vamos para a questão. Eu vou dar uma pausa, você vai resolver a questão. Nós voltamos com o gabarito, tá? Se inscreve aí, ó, deixa o seu like, ativa o sininho, bora lá. Voltando aí, pessoal, a questão diz o seguinte: segundo a Lei Orgânica de Macaé, está incorreto dizer que. Então, eu quero aquela opção que esteja incorreta. Letra A. A inviolabilidade dos vereadores é assegurada quando do exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, atos, palavras e votos. Certinho, pessoal. Base artigo 64, tá? Inviolabilidade aí, ó, tem que ser no exercício, dentro da circunscrição. Beleza? Então tá certinho. Letra B. Tício deseja concorrer ao cargo de vereador de Macaé. Ponto. Para isso, deverá, dentre outros requisitos, comprovar a idade mínima de 21 anos. Epa! Está incorreto, pessoal, porque o artigo 44 diz que a idade mínima, uma das condições para elegibilidade do mandato aí de vereador, é de 18 anos. Então, basta ele ter 18 anos completos que ele já poderá, lógico, uma das exigências, né? Dentro das outras exigências, se candidatar ao cargo de vereador. Então, aí quando ele diz 21 anos, a idade mínima está incorreto. Beleza? Então, a letra B é o nosso gabarito. Vamos dar uma olhada na letra C e na D. A letra C, Patrício, vereador de Macaé, ok. Será condenado com a perda do mandato caso fixe residência fora do município. Certinho, nós vimos isso, né? O artigo 66, ó, perderá o mandato o vereador que, inciso 5º, fixar residência fora do município. E a última aí, D. Nenhum ato administrativo produzirá efeito antes de sua publicação. Ó, opçãozinha aí, tranquila, certinha lá. Artigo 39, né? Beleza? Então, ó, gabarito aí, letra B de bola, tá? Gabarito aí da nossa questão. Pessoal, ó, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Terminamos mais uma aula, nossa segunda aula. Já estamos preparando a terceira aula para aí ficar fresquinha aí para a sua prova. Está se aproximando, ó, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe nosso conteúdo, tá? Nos vemos na próxima aula, aqui na descrição do vídeo aqui, ó, redes sociais, informações, tudo bonitinho para você. Ó, um grande abraço aí do professor Gabriel Velasco, do IASE, trabalhando para a sua aprovação, ó, acreditamos no seu sucesso. Forte abraço, até a próxima aula, nos vemos em breve. Tchau!